Veja, nós estamos ainda gateando muito nisso. E nós vamos evoluindo cada vez mais para tentar chegar às medidas melhores na prevenção. Então, a aplicação do Doppler é, no acidente vascular cerebral, ataque semitransitório, arteriopatia, nos pacientes, avaliação dos resultados de angioplastia, aqueles que serão submetidos a cirurgias de grande porte, principalmente pacientes com fatores de risco para doenças arteriais, como hipertensão, diabetes, dislipidemia e o tabagismo, história familiar e a obesidade, onde você já pode apresentar o espessamento médio intimal já presente na obesidade em comparação com o grupo controle. Tudo isso aí é um mistério, mas estamos tentando desvendar. Em relação ao complexo médio intimal, avaliar a história natural da doença aterosclerótica, os marcadores pré-clínicos da doença da aterosclerose, e em relação à avaliação do espessamento médio intimal, se há ou não presença de placas carotídeas, a presença de disfunção endotelial. Em relação à metodologia, hoje ainda se discute em que fase do ciclo, eu vou mostrar, mas em que fase do ciclo deve ser realizado, como expressar essa medida, qual é o valor de referência, qual é o ponto de corte. Deve-se colocar o paciente nessa posição, okay? Um preparo é importante, a posição do examinador, a característica do equipamento e um transdutor adequado. Empregar a bidimensional, Doppler colorido, pulsado e Power Doppler se houver necessidade para a identificação do vaso. E deve-se fazer o quê? A varredura longitudinal e fazer as medidas anterior e posterior ao esternocleidomastoideo. Então, o ultrassom é uma técnica de alta resolução, não invasiva, excelente método de diagnóstico para a detecção já em seus estágios iniciais, de rápida aplicação, grande disponibilidade, pode ser repetido várias vezes, baixo custo, importante, pode ser feito à beira do leito e é inócuo ao paciente. Então aqui, não se esqueça, espessura ou espessamento médio intimal não é um fator de risco, é um marcador de risco cardiovascular. Onde se medir? O que se mede? A espessura média intimal é definida como a distância entre o lúmen íntima e a média adventícia. Aqui está. Lembre-se, a parede arterial, a camada íntima, é a camada mais interna da superfície. A face luminal é delineada pelo endotélio. A média se estende da lâmina elástica à adventícia. E não esquecer que as carótidas são artérias elásticas, com predomínio do componente muscular e predomínio da íntima. Aqui, quando saiu no New England, o espessamento médio intimal da artéria carótida se correlaciona à maior prevalência de AVC. E o espessamento da bifurcação carotídea teve maior prevalência da doença arterial coronária. Um total de quase 6.000 pacientes. Um acompanhamento follow-up de 6 anos, pacientes sem antecedentes. O aumento da espessura média intimal, diagnosticada através do Doppler, está diretamente relacionado ao aumento de risco de infarto e AVC em pacientes acima de 65 anos sem doença prévia. Nesse trabalho, como é que ele fez? Ele empregou o módulo B, obtenção de uma imagem longitudinal comum e 3 imagens da carótida interna. As medidas foram digitalizadas, empregando a máxima espessura, definido como a média das máximas. E mais distante é o transdutor, que eu vou mostrar daqui a pouco. As medidas 1 a 4 na carótida comum e 1 a 12 para as carótidas internas. E aqui os senhores podem observar, quanto maior for o espessamento, maior for o número de eventos na carótida comum, na interna e a associação da comum com a interna. Ou seja, maior espessamento, maior foi o número de eventos, infarto ou AVC. Literatura recomendada. A doutora Ana Cláudia já citou algumas, mas além do que citou, foi o Manhai, tá, o Europino, vale a pena dar uma olhada. Em relação ao consenso de Manhai, que foi publicado em 2007, a melhor medida, como é que se avalia o espessamento médio intimal? Profundidade, 3 a 4 centímetros, não usar o zoom, uma varredura longitudinal com incidência perpendicular entre o feixe e a parede arterial, adequar a frequência do transdutor para melhor resolução, melhor penetração,
preferência transitores lineares. Você deve usar o convexo ou setorial, principalmente quando você tiver indivíduos obesos com pescoço curto, onde houver dificuldade na obtenção da janela. Aqui está, no consenso, ele separou o que é placa, ou seja, um lumen, uma parede acima de 1,5, ou lumen acima de 0,5, aqui está, tá? E aqui é feita a medida. Qual é o protocolo que ele utilizou? A medida é realizada em segmento livre de placas, onde se puder identificar o padrão de dupla linha. É maior precisão, facilidade, melhor acurácia e reprodutibilidade. A medida preferencialmente na parede mais distante ao transutor, obtendo uma imagem de alta qualidade pela distância de 1 centímetro. Recomenda-se medir na carótida comum, bulbo carotídeo e segmento inicial da carótida interna. Estudos que incluírem MT, valores obtidos em locais diferentes, devem ser documentados separadamente. E o emprego de software automáticos e semiautomáticos aumentam a precisão e facilitam principalmente o tempo. Associar diâmetros da adventícia e o valor médio máximo é uma questão ainda que nós estamos ainda para ser respondida. Aqui está, com o aumento da idade, há um aumento do espessamento médio intimal. A conclusão do trabalho do consenso de Manhai: o IMT não reflete apenas a aterosclerose precoce, mas também um alargamento compensatório não aterosclerótico, com hipertrofia da camada média, com hiperplasia de células musculares lisas. E a medida do IMT tem sido utilizada para avaliação de intervenção dos fatores de risco. Cada laboratório deve ter o seu próprio controle de qualidade, com análise inter e intra-observador para análise do IMT e medidas de placa. O IMT, sem dúvida nenhuma, deve ser utilizado para grandes estudos epidemiológicos e intervencionistas. No caso, investigar uma população. Agora, o conceito do American Society. Foi 9 estudos retrospectivos, prospectivos, incluindo mais de 1.000 pessoas, assintomáticos, onde foi demonstrada a associação da espessura média intimal carotídea e o risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte por doença coronariana ou a combinação de ambos. Na maioria desses estudos, a relação entre o espessamento médio intimal carotídeo e o risco cardiovascular foi independente dos fatores de riscos tradicionais. Novamente, como é que foi feita a medida? Medida no segmento distal da artéria carótida comum, tem maior reprodutibilidade. A artéria tem que estar a medida tem que ser feita da maneira mais reta possível para evitar a interferência. Parede mais distante do transdutor, maior precisão, medida empregando modo B, profundidade em torno de 3 a 4. Obter imagens longitudinais em 3 planos, incidência ótima e 2 planos complementares. Ou seja, alguns discutem, faça várias medidas e escolhe aquela que foi melhor. Outros, faça todas as medidas e faz a média. Não podemos esquecer, principalmente, empregar monitorização eletrocardiográfica para obtenção. Sempre pico da onda R, ou melhor, no final da diástole. Metodologia, a imagem visão longitudinal, pico da onda R, medida ponto a ponto, utilização do sistema automático com detecção de bordas. E geralmente medir em torno de 1 centímetro. Novamente aqui, eles recomendam traçar a interface lúmina íntima e média adventícia e por uma extensão de pelo menos 1 centímetro. O traçado deve ser manual ou realizado por software semiautomáticos, que tende a melhorar a reprodutibilidade e reduzir principalmente o tempo do exame. Recomenda-se o emprego de softwares, como eu havia falado, e os valores que representam a média das medidas da espessura média intimal das carótidas, direita e esquerda, devem ser relatadas. Alguns falam para você fazer esquerda e direita e fazer uma média só. E as medidas pontuais não são recomendadas. Aqui está medidas de detecção automática por radiofrequência. Tá? E aqui está outra medida, onde ele vai calcular quanto maior o espessamento. Novamente, a medida por detecção de borda automática. E você correlacionar, é importante você ter isso, e correlacionar com os fatores. Aqui, recomenda-se o emprego de um limite superior único para normalização da
espessamento meriditimal. Devido ao quê? A variação no sexo, idade e raça. Conforme a idade vai aumentando, maior o espessamento.